Pessoal, vamos lá. Tema polêmico, né? O que aconteceu agora, uma operação militar ontem no Jacarezinho. E aí a galera tá querendo imputar contornos de chacina, como aconteceu em Vigário Geral, aconteceu também na Candelária, menores sendo executados por uma ação de pessoas ligadas possivelmente à polícia, e faz sentido, inclusive comerciantes da região pagando aí para que esses policiais executassem essas crianças, esses menores. E aí faz uma comparação que aconteceu ontem no Jacarezinho. Só que no Jacarezinho, meus amigos, olha como é que o contorno é completamente diferente, né? Foi apreendido uma munição antiaérea, um projétil antiaéreo, 6 fuzis, granadas e várias incontáveis aí pistolas e munição. Então não dá para dizer que alguém de forma desavisada adquiriu tais armamentos para confrontar com outra coisa que não seja com a polícia ou com a ação do Estado. Inclusive isso é munição para se confrontar com o exército. Então eles tinham um verdadeiro arsenal aí capaz de fazer frente a muitos exércitos aí, vários quartéis. Haja vista que inúmeros quartéis aí que a gente tem notícias aí, o fuzil mais novo é da Guerra do Paraguai. Então, 25 mortos, até agora não se fala de menores, não se fala de mulheres, não se fala de inocentes. Se falam de 25 mortos, é claro que não tem pena de morte no Brasil, no entanto o texto constitucional é bem pacífico em relação a autodefesa, né? Você tem direito de se defender frente a uma agressão, uma iminente agressão, uma ação que atenta contra a sua própria vida. Do contrário, a ação policial seria inviável no Brasil, como já é praticamente inviável. Então, parte da crítica que fala sobre essa operação, dizendo que houve uma chacina, meus caros, não adianta querer fazer uma comparação com episódios tristes e lamentáveis e bárbaros que aconteceram no passado, cujos alvos eram menores, pessoas que não tinham menor capacidade de defesa. Aqui nós estamos falando de um exército, de um arsenal digno de um quartel. Então não faz sentido você querer fazer essa comparação. Além disso, postam aí vídeos de casas sendo invadidas, mas a gente sabe que o bandido, na hora de trocar tiro, ele se evade dentro da comunidade, de casas, inclusive das suas próprias casas, e trocando tiro com a polícia. Logo, a polícia precisa agir na intenção de se resguardar. Então, se tem um bandido em determinada região trocando tiro com você, você não pode falar, isso é uma casa, eu não vou poder entrar. Obviamente que a gente não observa esses episódios em regiões mais ricas do Rio de Janeiro. Isso é um ponto a ser entendido. Por que o tráfico domina as regiões mais pobres? Cadê o poder público nas regiões mais pobres? A gente sabe do triste episódio e o fatídico final da UPP, em que se coordenou uma entrada da polícia através do governo estadual nas regiões pacificadas, só que o poder público não entrou com os outros aparelhos do Estado, como colégios, hospitais, zonas, por exemplo, eleitorais e tudo mais. Não se dominou quis se dominar apenas utilizando a força, ao invés de um sistema público que integrasse a comunidade de fato ao Estado e não mais entregasse na mão do poder paralelo. Então isso é um reflexo da falência do Estado, da falência do município, da falência inclusive do executivo, porque a gente tem arsenais aí ligados a quase ao exército, isso seria quase uma operação militar, e é preciso entender que esse tipo de situação não pode mais acontecer nesses moldes, né? Não é possível que o Estado brasileiro aceite que dentro do seu território haja um poder paralelo. Isso aí é um sinal claro de incompetência, um sinal claro de fragilidade. E mais, parte dessa estrutura hoje está sendo cooptada pela milícia, que são em grande parte policiais reformados, policiais afastados das suas funções, que exercem um poder paralelo através já do treinamento. Então temos aí o próprio Estado gerando a própria violência. Então
mais uma vez temos uma situação caótica, complexa, de difícil solução, caso os esforços não sejam redobrados, triplicados, ou seja, se mantém aí um pensamento muito mais coeso e focado na solução desse problema. Do contrário, a gente vai continuar assistindo essas mortes, tanto de policiais, quanto de bandidos, quanto de pessoas inocentes. No entanto, a operação de ontem não tem contornos de uma chacina.